Da boca de Deus! De Deus! Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa da Boca de Deus. Cá estamos nós comprometidos com mais verdades de Deus para si. E hoje vamos falar da Santa Ceia. Você aí em casa, o que é a Santa Ceia? Para que serve a Santa Ceia? Será que a Santa Ceia é importante? Será? Será ou não será? Vamos acompanhar a nossa fé e nela vamos perceber o que realmente saiu da boca de Deus. Não saia daí. O Novo Testamento nos mostra que a Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Mesa do Senhor, foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Na noite anterior à sua morte, ele se reuniu com seus discípulos para jantar. E Jesus sabia que estava chegando a hora da sua crucificação e que ele precisava mostrar aos seus discípulos o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados." Mais do que a sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo poucas horas depois. Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles, e o vinho representava o seu sangue, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa da importância daquela ceia, Jesus ordenou aos seus discípulos que repetissem aquela cerimônia para se lembrarem dele e da sua prova de amor, sempre que se juntassem com outras pessoas para comer o pão e tomar o vinho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar os outros a fazer igual. 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Agora precisamos entender os motivos pelos quais fazer parte da mesa do Senhor é tão importante. A Santa Ceia volta a nossa atenção para a mensagem principal do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Com tudo o que acontece em nossas vidas, com a correria do dia a dia, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz, e a ceia nos ajuda a nos focar novamente no Senhor. E não há nada mais importante do que isso. Quando tomamos a ceia, declaramos a nossa fé e mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. E é também durante a Santa Ceia que nós confessamos a Deus os nossos pecados e reconhecemos que sem o amor e a misericórdia dele, nós estaríamos espiritualmente mortos. Veja o que a Bíblia diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais uma coisa que nós não podemos esquecer é que a celebração da Santa Ceia não serve apenas para nos lembrar do que aconteceu no passado, mas sim para nos encher de esperança em relação ao futuro. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, quando participamos da mesa do Senhor, estamos declarando que acreditamos na volta de Jesus e que esperamos ansiosamente por ela. Da boca de Deus! De Deus! Ora bem, rica instrução. Acabamos de acompanhar o que realmente é a Santa Ceia. Agora, será que a Santa Ceia nos torna santos? Será que a Santa Ceia tem poder sobre as nossas vidas? Será?
acompanhar a nossa VT. Não saia daí. E diante de todas essas afirmações, você consegue entender a grandiosidade de participar da Santa Ceia? É lógico que um pedaço de pão e um copinho de suco por si só não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. O que realmente tem significado para nós cristãos é a comunhão com os nossos irmãos na fé para lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Da boca de Deus! Pois é. Vimos que a Santa Ceia não tem poder sobre as nossas vidas. A Santa Ceia não nos torna santos. A Santa Ceia é o momento de estarmos unidos em comunhão com os nossos irmãos. É o momento de nos lembrarmos o que realmente Jesus fez por nós. Jesus derramou sangue para nos libertar do pecado, nos livrar do pecado. Isso sim é a Santa Ceia. Aí em casa, quem deve participar da Santa Ceia? Quem? Você? Eu? Nós? Quem realmente? Isso tudo vamos acompanhar na nossa vida. Vamos perceber o que realmente Deus diz sobre quem deve participar da Santa Ceia. Não saia daí. Acompanhe. Acontece que hoje, a maioria das denominações cristãs criaram uma série de regras a respeito da Santa Ceia. A primeira delas é que ela é realizada apenas uma vez por mês. Na época dos discípulos, os cristãos faziam a ceia sempre que se encontravam na casa de algum deles. Mas as regras que geram mais dúvidas e polêmicas estão relacionadas às igrejas que limitam quem pode ou não pode participar da ceia do Senhor. Em algumas igrejas, por exemplo, membros que vivem uma união estável, mas que não são legalmente casados, não podem participar. O mesmo acontece com aqueles que fumam, que não dão dízimo e ofertas, que não conseguem abandonar determinado pecado, entre outras coisas. Já outros líderes religiosos acreditam que a Santa Ceia não deve ser um evento que separa os santos dos pecadores, os fiéis dos infiéis. Eles declaram que, se fosse assim, Jesus teria expulsado Judas e Pedro da mesa no momento em que ele compartilhou o pão e vinho com os discípulos. Afinal de contas, Judas o entregou aos seus perseguidores à troca de 30 moedas de prata. E Pedro negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Da boca de Deus! Acabamos de acompanhar a nossa vida. E nela vimos o que realmente Deus diz sobre a Santa Ceia, de quem deve participar da Santa Ceia. Nós todos podemos participar da Santa Ceia. Eu, você. Todos podem participar da Santa Ceia, porque o amor e a graça de Deus é para todos. Porém, a maior prioridade é agradar o coração de Deus. Isso sim, isso é que importa. Da boca de Deus! Passa rápido. Chegamos ao final de mais uma edição do Da Boca de Deus. Mas prometemos voltar na próxima edição com muitas surpresas. Fique ligado, teremos surpresas. Porém, fique com a dica. Ponha sempre Deus no início, que Ele cuidará do final. Fiquem com Deus. Da